Oi, pessoal, a gente está de volta aqui no nosso segundo bloco. A gente está num bate-papo muito interessante sobre direito trabalhista com a doutora Larissa e o doutor Kleber, que estão aqui com a gente hoje no nosso podcast. E a gente estava nos atualizando aí, eu vim trazer, né, um relato até pessoal. A gente tem essa forma de... Eu não os conhecia em relação a isso, foi até antes, né? Mas de ter esse direito preventivo, de ter esse apoio na empresa. Então, eu estava falando da relação ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, fica aqui minha dica. Eu acho que vale muito a pena, né? Você pequeno, médio, né? O grande eu acho que já tem mesmo, né? Mas o pequeno empresário, microempresário aí, eu acho que vale muito a pena ter esse suporte, não é? Muito bem, Tati, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, né, por conhecer a empresa sua, a clínica e tudo mais, e da importância disso, né, porque para a gente desmistificar essa situação, o custo é muito barato, né, até para a gente colocar para o empresário, muitas das vezes ele vê isso como custo. Mas E não é é custo, é investimento. É investimento. Né? Então, a palavra correta é o investimento. O investimento é muito baixo, né? Diante do trabalho que é feito e do risco, né? Para minimizar esse risco. Né? Então, isso... É a tranquilidade. A tranquilidade. Eu acho que Exatamente. O empresário preza por isso, por tranquilidade. Né? Já tem muitos problemas no negócio em si. Então, ele tem que estar preocupado em vender, fazer o negócio dele rodar. Estratégia. Com estratégia. Então, assim, deixa para quem pode ajudar de uma outra forma, para ajudar ali, né? E com certeza ele vai ter mais tempo para conseguir cuidar do que importa, de onde entra realmente o dinheiro ali no bolso dele e economizar com diversas questões. Eu acho que vocês traduzem pra gente. Porque, às vezes, É literalmente isso. Vem numa linguagem que eu não sei, você não entende o que quer dizer aqui, de verdade, gente. Não é da nossa área. E aí eu falo assim, como que eu tiro essa dúvida? O que quer dizer isso daí? Não é? A gente consegue vocês trazem ler entre linhas. É né? tipo assim, o que está escrito aqui? Ver as lacunas, eu acho né? que vocês fazem esse link mesmo entre uma, né, da onde está vindo para cada empresa, né, voltado para cada empresa, para cada cliente de vocês, não é? E o que é engraçado é que quando a gente lê, por exemplo, um contrato ou qualquer coisa assim da área jurídica, a gente já consegue olhar lá na frente. Então. Que às vezes uma pessoa consegue até entender o que está ali no contrato, mas ela não consegue ver situações que podem existir ao longo do tempo. Então, isso é uma diferença de quem está ali estudando muitos anos, né, nessa área jurídica, para conseguir entender e já prever os problemas. Menina, você está falando, eu passei por uma situação recentemente. Eu recebi uma proposta para ser modelo 40 mais de uma agência de São Paulo. E aí eles me mandaram o contrato. E eu mandei para o meu advogado para ele dar uma olhada, né? Eu achei bacana a proposta, não foi algo que eu procurei. Falei, nossa, apareceu uma campanha e um dinheiro que entra a mais, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, vou fazer, né? Aí mandei para ele, aí ele falou assim, Carol, quantos anos você levou para construir a imagem que você tem hoje, a autoridade que você tem hoje? Aqui no contrato, eles têm livre acesso à sua imagem. Se ele quiser associar a sua imagem a uma bebida alcoólica, a uma marca de cigarro, a uma pornografia, um produto pornográfico, ele tá livre para fazer isso. O contrato está dizendo isso. Aonde que está escrito isso aqui? Porque literalmente eu li o contrato e eu não pus maldade, eu não enxerguei isso. Aí eu dispensei e falei, nossa, muito obrigada. Que bom, viu, Carol, que você procurou alguém para ler com essa visão. Levou né? para um profissional. Porque senão, às vezes, muita gente Porque entra muitas das vezes a pessoa está lendo o contrato dentro de uma paixão, dentro de uma e a gente lê cega. com as vozes que tá na nossa cabeça, né? Sim. E o advogado lê de uma forma fria, de uma forma racional, que ele vai, né, na hora que ele já pega, ele já começa, já abre um universo na frente dele, aqui é isso, aqui não é aquilo, né? Então é muito importante sempre uma assessoria jurídica, né, dentro de uma relação. E no escritório de vocês trabalham com a parte trabalhista e que mais? Conta pra gente. A gente ia ouvir, né? A gente vai falar sobre as holdings, conta pra gente, doutor. É um escritório, né? Hoje lá nós somos em 7 advogados. É grande. E então a gente trabalha dentro da área de direito empresarial, com advocacia trabalhista, com advocacia tributária, com advocacia contratual, civil, relação de consumo, consumidor, com advocacia societária,
né, e com esses planejamentos sucessórios. Né? A gente não trabalha lá dentro do escritório com direito penal. Tá. E temos aí profissionais, escritórios parceiros que trabalham conosco dentro de direito previdenciário. Hoje nós não temos um profissional dentro do escritório, mas nós temos escritórios conveniados de direito previdenciário. Né? O planejamento sucessório e holding é a mesma coisa? Estão ligados, não é a mesma coisa. Explica pra gente qual que é um, qual que é o outro. Né? A holding é um dos instrumentos de um planejamento sucessório. Né? Porque o que é um planejamento sucessório? Né? Qual que é a única certeza que a gente tem na vida? Vamos morrer. Vamos morrer. Ótimo, aí, vocês estão bem afinados. A gente fala muito sobre isso. Essa é a única certeza. E existe uma cultura aqui no Brasil, né, não só no Brasil, da colonização nossa hispânica, de colonização portuguesa e tudo mais, diferente da colonização anglo-saxônica, de não falar em planejamento sucessório, porque se liga planejamento sucessório à morte. E a morte é ruim. Eu tô fazendo, Então já não tô vou me preparando para morrer. Não, Aí eu vou fazer um testamento, já tô com o pé na cova. Né? Então, para a família, fica aquilo uma barreira intransponível, porque o planejamento sucessório ele tem que partir dentro de um laço familiar. Sim. Né? Então, o planejamento sucessório ele é muito mais do que uma holding. Né? A holding é um dos instrumentos de um planejamento sucessório. Né? Porque se a gente está falando que a única certeza é a morte, se eu não faço um planejamento sucessório, na hora que eu falecer, na hora que a pessoa falecer, tem que fazer inventário. Aí gasta muito mais. Se gasta muito mais. Né? E os custos são altíssimos. Sim. Né? E a maioria das famílias não se prepararam para isso. Exatamente. Não se prepararam. Tem, às vezes, um patrimônio imobiliário, patrimônio, etc., alto, mas não tem ativo financeiro. Para pagar e como o custo, que eu pago os impostos? Né? E não se prepararam em todos os sentidos, porque todos nem os sentidos. emocionalmente eles não se prepararam para isso. Então, a questão do planejamento sucessório é você já vir trabalhando em cima disso. O que eu tenho de patrimônio? O que eu quero, né? O que eu quero fazer? Não vamos falar de pós-morte, não. O que eu quero fazer dentro da minha vida com a sucessão dos meus filhos, com a minha empresa, quem que vai me suceder, como que eu vou fazer a gestão do meu negócio. Então, tudo isso você já vai trabalhando dentro do planejamento sucessório. Né? Agora, falando da holding. Né? Então, a holding, como ela é uma parte de um planejamento sucessório, que dentro do planejamento eu tenho também testamento, eu tenho doação, eu tenho seguro, eu tenho plano de previdência privada. Então, são ferramentas de um planejamento sucessório. A holding, né, que hoje está em voga aí, pega a internet, holding, rede social, moda, holding. O que é a holding? A holding nada mais é do que uma empresa. A holding é uma empresa. Né? Então, é uma empresa onde eu vou fazer o meu controle do planejamento sucessório. Então, eu vou, às vezes, pegar meus bens imobiliários que estão na minha pessoa física e vou colocar dentro de uma holding. Mas qual a diferença disso? Né? Aí você tem N questões tributárias, fiscais, dos benefícios que uma holding traz. Porque na holding eu tenho o benefício fiscal de aluguel, eu tenho benefício fiscal de venda, eu tenho benefício fiscal na hora de eu fazer a doação de cotas, porque aí eu estou já trazendo a minha família, trazendo meus filhos, já colocando eles como sócios dessa holding, dessa empresa, né? Porque se a holding é uma empresa, então eles são sócios dessa empresa, e ali já está definido, vamos falar assim, a partilha de bens. O que é de quem? A partilha de bens. E na hora da minha partida, a vida que segue. Tá tudo resolvido também, Carol. Eu acho que dá menos. Também. Com certeza. E isso pode fazer em qualquer momento da vida. Pode fazer em qualquer momento. Por exemplo, os filhos pequenos, tudo bem? Não, aí Como os que filhos, funciona isso? porque Eles têm que ser maiores. tem que ser maiores, né? Porque se eu tenho filhos pequenos, eles são relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Não, mas aí eu faço a divisão, eu posso fazer a holding, deixo tudo pronto, vira cota disso, Isso. né? E a cota é sua.
sua. É sua. Né? Daí não entra a questão dos filhos. Como que funciona isso? Quando é menor? Quando você tem filhos menores, né, porque aí então, os patriarcas, né, o casal, o marido e mulher, criaram a holding, que eles são sócios, desde que não sejam casados no regime de comunhão universal de bens. Né? Mas eles casados em comunhão parcial de bens, separação total de bens, etc., eles são sócios. Eu tenho meus filhos, eu coloco eles como sócios. Se os filhos são menores, eu posso até emancipá-los, para que eles já passem a fazer parte como sócio. Mas se eu não quero fazer emancipação, eu já tenho a holding e eu já faço a distribuição dessas cotas. A partir do momento que eles se tornam maiores, ou eu faço emancipação, eles passam a ser sócios da holding. Eles passam a ser sócios da holding e eles vão ser sócios de uma parte societária daquela empresa. Então, do falecimento, eles já são sócios do patrimônio. Então, mas aí, se eles resolverem usufruir disso antes do falecimento, é possível? Totalmente. Porque esse é o outro grande benefício da holding, porque o patriarca, que é o instituidor, que é o administrador, eu já dou o meu patrimônio, eu já faço a doação de cotas, que é do meu patrimônio, para os meus herdeiros, meus filhos. Eles já usufruem disso. Né? Os rendimentos, os frutos, que a gente chama, vamos falar assim, de aluguel. Né? Eu tenho patrimônio e tenho imóveis em locação. E disso eu recebo X mil reais por mês. Isso continua sendo seu. Sendo meu. Né? A propriedade, que a gente fala nua propriedade, a propriedade já é dele. Já é dele. Então, quando o patriarca falece, o administrador falece, não vai ter um inventário porque ele já é o proprietário. E se falece e ele ainda é criança? Aí há uma reversão. Né? Se a criança, se o herdeiro, pais morrem. Os pais morrem. E eles são crianças. Mas aí... O que acontece? Se eles são menores e não estão na holding, né, aí eu tenho que fazer o inventário. E qual que é a diferença? Tem que fazer o inventário mesmo assim. Mesmo assim. Agora, se eu emancipei, né, e eles já são maiores, então eles já são sócios, aí não tem problema nenhum. Eu vi uma semelhança na sua explicação entre o usufruto. Qual que é a semelhança e a diferença de um para o outro? O que é o usufruto? Usufruto usufruto é quando eu estou doando o imóvel, né, para o meu filho e eu continuo usufruindo do imóvel, eu continuo morando no imóvel, vamos falar assim, sem pagar nada. Sim. Né? Ou até... E aí eu faleci, aquele imóvel automaticamente é dele. É dele. Sim, e qual que é a diferença no caso desse processo do usufruto para a holding? Para a holding, porque se eu tenho usufruto do imóvel sem a holding, né, se é tão somente aquele imóvel, né, aí eu não tenho eu já problema. fiz a doação. Aí eu fiz um outro instrumento sucessório, que é a doação. Eu tenho que pagar o imposto da forma de pessoa física para pessoa física. Eu doei o imóvel, né? Eu doei o imóvel para você, que você é o proprietário, a nua proprietária, eu sou usufrutuário, então, quando falecer, esse imóvel é seu, e aí eu não tenho que fazer inventário, mas eu paguei um imposto lá atrás, que é o imposto da doação. Né? Na holding eu estou fazendo também, só que eu estou fazendo a doação de cotas, que é a mesma situação do usufruto. Num eu estou doando as cotas, no outro eu estou doando o imóvel. E aí tem um pulo do gato, porque quando eu estou doando o imóvel, eu pago um imposto que chama ITCD. E é 5% sobre o valor atual do imóvel. Valor atual do imóvel. Antes até tinha uma discussão se isso era valor venal ou não. Hoje se entende que é o valor atual. Então, muitas das vezes é um valor caro. Né? Quando eu estou fazendo isso na holding, eu estou fazendo pagamento também de 5%, é o mesmo imposto, ITCMD de 5%, sobre o valor das cotas, que muitas das vezes não é o valor do imóvel, é um valor menor. Entendi. É um valor menor. Então,
E aí, no caso do usufruto, é um imóvel. No caso da holding, eu posso colocar quantos imóveis eu quiser. Exatamente. Que é mais um benefício também, que eu já resolvo todo o patrimônio ali dentro. Sim. O imposto do aluguel dos imóveis que estão dentro de uma holding é muito menor em alguns casos, né? E aí a holding também tem que ser analisada em diversas situações, porque existem diversas situações. Mas o imposto, quando você recebe aluguel como pessoa jurídica dentro da holding, é muito diferente de quando você recebe como pessoa física. Então, assim, tem vários benefícios tributários mesmo, né? E... Tem um perfil de cliente, assim, ó, esse com certeza precisa fazer uma holding, outro não. Tá, é difícil falar assim, eu acho que a holding é para todo mundo, obviamente tem que ter o patrimônio, né? Eu já acho assim, tem um imóvel, né? Acho que 2 imóveis, com certeza já seria benefício para fazer a holding. Porque a holding, ela não é uma situação voltada só para grandes fortunas, né? Ou, né? Ela está acessível para todos. Está acessível para todos. E nisso que a Larissa está colocando, né, muito bem, se a pessoa, a família, ela tem... Vamos falar que ela tem um imóvel. Ela tem um imóvel. E que hoje, aqui, pelo crescimento de Pouso Alegre, etc., é muito comum até aluguéis de imóveis comerciais, vamos falar assim, de docas, de galpões. Tá? Que às vezes é aluguel aí de valor de R$80 mil por mês. Ele só tem aquilo lá. Tá? Se ele está fazendo aquela locação na pessoa física, tá? E normalmente isso, o locatário é pessoa jurídica e ele é pessoa física, essa tributação é de 27,5% muito na fonte. Grande. Então, você imagina você pegar um aluguel de R$80 mil, né, você já vai estar pagando R$17 mil, né, de imposto, certo? Se eu tenho isso na pessoa jurídica, tá, é 11. Nossa. E a gente está falando de um imóvel. Então, nós estamos falando de um imóvel. Já vale a pena. Já vale Então, a aí pena. nós não estamos falando nem de planejamento sucessório, nós estamos falando de holding como instrumento de benefício fiscal. Né? E aí eu já tenho uma vantagem. Né? Sim. E aí eu entro com o planejamento sucessório, porque esse imóvel, ainda que ele tenha eu estou tendo um benefício fiscal, né? Na hora do falecimento eu tenho que fazer o inventário. Agora, se ele já está na holding, não tem inventário. Entendi. Então, são N benefícios que você tem nessa questão da construção do planejamento sucessório. É mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando no bloco anterior da advocacia preventiva e você fazer o planejamento sucessório. Eu ia falar isso, eu ia falar, gente, o que parece que é uma despesa é uma economia. Não é só um investimento, além do investimento, é uma economia também. Porque a pessoa pode, né, eu vou fazer a doação disso do meu patrimônio já em vida, né? Porque a doação, obviamente, tem que ser em vida, o testamento que é pós-morte. Né? Então, eu já vou pagando imposto, eu já estou com aí essa depois eu não tenho que desembolsar aquilo tudo de uma vez na hora de um sufoco para resolver um problema. E no inventário, né, eu vou pagar o mesmo, vamos falar assim, o mesmo imposto, que é o ITCMD, no inventário e TCD, mas a alíquota é a mesma, que é de 5%, na holding que eu estou pagando 5% na doação de cotas, e no inventário eu vou pagar 5%. Só que na holding eu estou pagando isso de uma forma fragmentada. Eu fiz a doação desse imóvel agora, então eu tenho fluxo de caixa, isso me custa tanto, eu vou pagar agora. Né? Ano que vem eu pago do outro. E assim eu vou fazendo de uma forma tranquila, paulatinamente. No inventário. Tudo no de uma inventário vez. já é um susto porque a pessoa morreu. A pessoa morreu. Tá tendo uma briga. Eu já nem sei o que a família deixou. Né? Tem tempo, né? Tem tempo, tem prazo 90 dias. É curto para fazer o pagamento. Né? De repente você tem que e aí, assim, eu não sei senha de conta, eu não sei onde que meu pai deixou, eu não sei onde que tem isso, onde que tem aquilo. E aí tem que correr atrás do advogado, porque para fazer o inventário, tem o inventário já é oneroso. Aí muitas das vezes a família tem conflito, aí se torna pior ainda. Perde então, os parentes, tem umas amizades. É muito complicado mesmo. Larissa, conhece o Assis? Conheço o Assis. Excelente profissional, né? Muito bom, já fui nele e encontro com ele pela rua às vezes. Muito bom. Sim, o Assis é um grande parceiro nosso aí.
O Assis cuida do meu cabelo já há muitos anos. Eu super indico, não só para cuidar do seu cabelo, mas também para te ajudar. E se você é um profissional da área e está inseguro, ele forma novos profissionais. Ele é um mestre em cortes, em químicas. Se você está precisando de dar o up aí na sua profissão ou no seu visual, entre em contato com o Assis Cabeleireiro. Eu super indico. Qual que é a próxima pergunta, Tati? Vamos lá. Não sei. Eu gostaria de fazer um comentário. Quando, né, a gente foi convidado para vir aqui, foi um grande prazer. Eu falei pro Kleber, vamos levar também a questão da holding, porque eu acho que é também um tema, assim como a questão do direito trabalhista, que a gente precisa sempre falar para tentar desmitificar essa questão de só resolver as coisas depois que já houve o falecimento, vamos dizer assim. Sim. Porque quem já passou por isso sabe as brigas, a questão, a família tá toda ali num processo complicado, ainda ter que lidar de pagar um imposto gigante, às vezes não tem valor líquido ali para fazer o pagamento desses impostos, tem que vender algum imóvel com preço lá embaixo para apagar custear o fogo ali para custear, né? Então, assim, eu acho que também é um assunto que a gente precisa falar mais vezes sobre ele. Eu tenho cliente que o que ela vendeu não pagou a despesa que ela teve para regulamentar a situação do comércio do pai dela. Uma situação assim. O que o senhor trouxe me chamou a atenção, porque a gente também já estudou sobre a holding, assim, da possibilidade de fazer. O que segurou um pouco foi você tem que fazer no cartório passar a transferência. E é um custo alto da transferência. Também você tem que ter uma programação. Mas o senhor disse que pode fazer um e depois fazer o outro. Mas isso eu não sabia. Aí, então aí já me abriu, porque a gente vem estudando sobre a holding e parece que até vai mudar alguma coisa de tributação, não é isso? Vai ser mais benéfico fazer agora. Isso, pra não fazer em 2026, não é isso? Que vai subir. Trazer essas questões muito importantes, tudo isso que você levantou. Primeiro que vamos falar assim, que a Larissa colocou aqui que vai aumentar, vai de fato ter, em algumas situações, alguns acréscimos diante da reforma tributária do governo que está aí. Então, a partir de 2026, 2027, vai ter uma oneração maior em determinadas situações. Em outras situações, vão ter até uma onerosidade, uma oneração menor. Mas então tem que se observar muito essa questão hoje do planejamento sucessório, que é o pagamento do ITCD, que é uma alíquota que hoje aqui em Minas é de 5% e dentro da reforma tributária isso vai para 8%. Então, já há um acréscimo. Mas falando aí da holding, né, do pagamento, né, que isso pode ser de forma fragmentada, de forma individualizada por cada imóvel. E agora tem uma outra questão extremamente importante, que eu acredito que até sexta-feira agora, ou semana que vem, deve ter uma decisão super importante. Né? Quando é feita a transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, porque a holding, eu tenho um imóvel meu na pessoa física, e eu estou transferindo isso para a holding, que é uma pessoa jurídica. Então, você entendia que isso era uma venda. E o Estado tributava em cima disso, como se eu estivesse vendendo meu imóvel para você. Que aí tem um outro imposto, que é o ITBI, né, que é de 2%. N discussões jurídicas que falou assim, olha, isso não é venda, isso é integralização de capital. Eu estou tirando meu imóvel da pessoa física e estou colocando na pessoa jurídica, então integralização de capital, porque o sócio da holding sou eu. Sim. Né? Então, não teria o pagamento. E o Supremo agora, o Alexandre de Moraes já votou favorável, o Fachin anteontem votou favorável, e até sexta-feira agora, os demais ministros do Supremo devem decidir. E a tendência é que vote favorável. Então, não haverá imposto, o ITBI, da transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. E aí eu tenho, assim, aí o meu custo da holding vai aqui para baixo. Né? E aí que ela se torna muito mais interessante, muito mais benéfica, porque aí eu entro com ela como planejamento sucessório mesmo. Né?
tem o planejamento fiscal, né, tem os benefícios fiscais, né, principalmente dessa questão de venda, de questão de locação. Né, qual que é o outro benefício fiscal que eu tenho quando o imóvel está na pessoa jurídica na holding? Quando eu tenho hoje meu patrimônio no imposto de renda, muitas das vezes são um imóvel antigo, que ele está lá num valor, e o valor de mercado hoje dele é 5, às vezes 10 vezes maior do que está no valor do imposto de renda. E eu não posso atualizar no meu imposto de renda esse imóvel que está lá declarado por R$100.000, que eu comprei, né, tantos anos atrás, e hoje ele vale R$500.000. E na hora que for vender é 500 mil. E aí o Estado vai tributar em cima de 500 mil. Né? E eu tenho esse ganho de capital, né, que é entre o 100, o valor declarado, e o valor real. Isso agora na holding, né, isso vai ser equalizado. Entendi. Né? Então, isso é um outro grande benefício fiscal. Outro grande benefício, uma outra grande economia. Exatamente. E em questão, Tati, você consegue ir passando os imóveis para holding de forma planejada também. Eu não tinha essa visão, não sabia. Eu achei que também fosse nesse. E aí pode ser feito o planejamento para montar a holding também. Porque eu monto a holding, né, e eu falo assim, olha, meu patrimônio é tanto. Eu vou fazer essa integralização durante 2 anos, durante 3 anos. Vai fazendo, uma hora você começa. Exatamente, isso está no contrato social da holding, porque a holding é uma empresa, então tem contrato social, que durante esses 3 anos eu vou fazer essa integralização. Aí o advogado, que é isso que a gente faz dentro já do advocacia preventiva, planejamento sucessório e tudo mais, qual que é o custo que você vai ter dessa transferência? Isso vai me custar R$10.000, vai custar R$15.000. Em 3 meses eu faço essa captação e ele vai trabalhando. Entendi. Chega durante 3 anos, naquele prazo que foi definido, já está tudo resolvido. E os filhos também eu posso ir colocando um de cada vez. Exatamente, um de cada vez. E o que é mais importante, porque é uma situação harmônica com os filhos, porque em regra os filhos estão participando. A não ser que sejam menores, etc. Mas vamos falar assim, são filhos maiores. Olha, aqui eu tenho esse patrimônio, etc. Então isso nós já estamos fazendo essa divisão. E o que é mais importante, porque quando a gente está falando da divisão, eu não estou falando da divisão, você vai ficar com essa casa da praia e você vai ficar com essa casa de campo. Aí entra uma discussão. Não, mas eu não gosto da praia, eu gosto da casa de campo, vai para lá, vem para cá. Na holding eu estou dividindo fração, eu estou dividindo cotas. Então, coloca o valor lá e todo mundo é proprietário da casa da praia dentro de um valor de 33%. Todo mundo é proprietário da casa de campo do valor de 33%. Todo mundo é proprietário do escritório em 33%. Então, você vai receber um percentual de fração. E como que ficam os cônjuges dos filhos? Esses filhos vão casar. E isso, aí? Né? Outra questão super importante. É uma questão que sempre é levada no escritório. Outra questão super importante. Porque a holding, eu estou trabalhando dela dentro do direito societário. Então, eu vou colocar regras do direito societário que, muitas das vezes, elas se chocam com o direito de família. Então, a questão do cônjuge. Se o cônjuge é casado em regime de separação total de bens, então é você para lá, eu para cá. Não se mistura. Né? Se é casado, regime comunhão parcial de bens. Né? Aí eles são sócios e eles falam assim, e os meus filhos? Aí daqui a pouco vai casar e eles vão entrar, etc. Aí eu posso criar cláusulas de barreira para que os cônjuges dos meus filhos não participem. Como um contrato social da empresa. Exatamente, é um contrato social mesmo. É um contrato social. Eles vão ser sócios. Né? Ou melhor, eles vão ser herdeiros, mas não serão sócios. Entendi. Nossa, muito bacana. É muito legal, né? É muito interessante, é muito e assim, gente, a gente não tem Resolve noção da tanto quantidade problema. de problema que a gente evita. Nossa. Né? E de despesa muito, que a gente evita, de perder bens. E principalmente essa pacificação social, pacificação familiar e de gestão de negócios para a continuidade
né, da empresa, porque a gente fala, não estamos falando só de uma empresa, de uma clínica médica, de empresa, uma etc. família, né? Da família, da consolidação daquele patrimônio. Vocês estão preservando o nosso maior bem, que é a nossa saúde mental. Preservando a nossa saúde emocional. Pode já indicar para todos os clientes. Olha, vamos todos fazer holding, porque realmente isso... O impacto é muito grande. Benefícios são na grandes. hora que a gente vê que passa por uma perda, realmente faz muita diferença. Sim, muita diferença. Já mesmo. ter resolvido isso antes, né, de forma amigável e de forma todo mundo participando dessa construção de sucessória, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. O meu pai faleceu de uma forma inesperada, né? Um infarto fulminante. E a gente, família, estava conversando na constituição de uma holding. Né? Só que aí, quando veio, morreu, já era. Morreu. Né? A sorte nossa, que assim, é uma família extremamente unida, nunca teve problema nenhum, e a gente tinha condição de fazer um inventário tranquilo. Mas essa não é a realidade da maioria das famílias. Não é mesmo. Não é. E aí é um caos total. É um caos total. Então, a partir desse momento que eu vi e senti isso na pele, aí eu estou falando mais da questão fiscal, do que se eu tivesse, né, com o meu pai, se tivesse consolidado a holding, a tributação, o tanto que a gente pagaria de uma forma muito mais reduzida do que eu tive que pagar depois. Aí dói, porque fez o cálculo, né? Viu quanto que eu vou pagar mais. Aí você vê o valor do dinheiro. Né? Fala assim, ó, e aqui eu tive que pagar numa bolada só. Não tem jeito de eu chegar lá para o Estado e falar assim, olha, eu não tenho condição. Ou parcela para mim, não tem parcelamento. Eu vou pagar dessa casa e não vou pagar dessa. Não, ou você paga tudo ou não paga. Ou você fica me devendo, né? A conduta do Estado é essa. E dever para o Estado é pedir para morrer. Se tivesse dado tempo, eu pagaria X. Tive que pagar 5x. Gente do céu. Então, olha aí, pessoal. Eu acho que foi, assim, extremamente esclarecedor, né? Queria agradecer vocês. Foi muito rico. Assunto para a gente conversar uma semana. Sim. Vocês estão convidados a voltarem. Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês. Eu acho que foi, né, foi muito gostoso. Né? De fato, tem muitas outras questões que a gente poderia estar discutindo, abordando, que seja da questão trabalhista, direito preventivo, né, dessa advocacia preventiva, direito sucessório, de holding. Então, isso aqui eu só dei uma pincelada geral, né? Porque é um tema atual, é um tema relevante que atinge todas as famílias. Sim. Então, estamos... Mas vai aparecer para vocês aí na tela o contato deles, então se ficou alguma dúvida aí, entre em contato com eles. Eu queria agradecer vocês que esteve com a gente até agora. Deixe aí sugestão de tema que vocês querem ver para os próximos episódios. Sigam o nosso canal lá no YouTube, Deite Onde Van, curtam, compartilhem. Tem muita gente precisando dessas informações. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.